Vamos lá, que hoje o assunto é fluxo de caixa. É uma ferramenta na qual, se você colocar em prática diariamente, vai facilitar muito o seu dia a dia e pode até salvar empresas do vermelho. Porque não sei se você sabe, mas a maioria das empresas elas quebram por justamente não saber como lidar com o seu fluxo de caixa, não ter as informações para melhorar o seu fluxo de caixa. Muito prazer, eu sou Priscila Queiroz da Descomplicando Empresas, fundadora da Descomplicando Empresas, a Descomplicando que tem a missão de te fazer ter mais lucratividade no seu negócio. Então vamos junto que hoje a aula é prática. Primeiro ponto, você sabe o que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que uma ferramenta, uma planilha ou um sistema que vai te mostrar tudo que entra e tudo que sai da empresa. Então nela você vai conseguir enxergar quais foram as suas vendas, quais foram o faturamento do seu mês, ou seja, você vendeu lá, supondo, a Maria que vende bolos. Ela vende bolo de pote e ela tem lá um X que ela recebe no mês. Ela ganha lá, supondo, 15 mil reais no mês. Ela vai ter essa visão numa planilha. Quais foram os principais bolos que ela vendeu? Né? Qual teve o maior faturamento? Isso vai trazer mais clareza financeira para ela. E também a Maria vai conseguir enxergar quais são as despesas, quais os custos para fazer o bolo. Então, quanto que ela está gastando com o fornecedor? Supondo que ela gaste aí 5 mil reais com fornecedores, comprando lá o que precisa para fazer do bolo. E também ela vai ter clareza exatamente das despesas fixas, supondo que mais 5 mil de despesas fixas, entre aluguel, gás, água, tudo mais. Então, com o fluxo de caixa, ela vai conseguir enxergar que ela tem lá um lucro. E esse lucro, ela vai conseguir montar melhor o capital de giro da empresa, deixando muito mais claro e muito mais seguro a empresa dela. Então, o fluxo de caixa é justamente isso, essa planilha onde vai te mostrar o momento atual, mas também vai te mostrar os meses que passaram, então você vai conseguir comparar esse mês com os outros meses que passaram. Então, supondo, estamos gravando esse vídeo em abril, então eu consigo enxergar em março como que foi o meu faturamento e também em fevereiro e comparar se está melhor ou pior. E também as despesas, no que eu estou gastando mais ou menos comparado nos outros meses. E também eu consigo enxergar o futuro, prever quais são as contas que eu tenho a pagar nos próximos meses. Então, supondo, eu tenho que comprar um maquinário nesse mês, mas eu consigo enxergar se na empresa eu tenho fluxo de caixa para pagar esse maquinário conforme os meses vão passando, sem eu ficar no vermelho, sem ter prejuízos, tá? Então, isso é de extrema importância. Com esse fluxo de caixa, você consegue ter uma visão clara do passado e do futuro, ok? Então, vamos para a planilha entender um pouquinho mais como o fluxo de caixa pode fazer a diferença no seu dia a dia. Antes de ir para a prática, é importante que você coloque esse fluxo de caixa, esse preenchimento do fluxo de caixa como um hábito. Lembra, finanças é comportamento. Se você não tem o comportamento de sempre olhar para o seu financeiro, pode ter certeza que isso vai agravar a sua situação financeira. É necessário que a gente coloque, por exemplo, toda segunda-feira às 8 horas da manhã, você vai olhar o seu fluxo de caixa. Agora, se a sua empresa tem um volume alto de transações financeiras, é importante que você olhe diariamente. Então, todo dia de manhã, no primeiro horário, eu vou lá olhar o meu financeiro que aconteceu no dia passado. Tá? Então, isso é muito importante. E agora, vamos lá que eu quero te mostrar na prática a planilha para você conseguir implementar no seu negócio. Bom, vamos lá. Então, essa daqui é a planilha de fluxo de caixa, tá? Aqui, o primeiro ponto são as entradas. As entradas nada mais são do que o dinheiro que você recebe. Lembra, o fluxo de caixa, ele relata como um extrato bancário. Tudo que, de fato, entrou na sua
conta e saiu da sua conta, seja em dinheiro, Pix, cartão, como você recebeu esse valor. Então, o primeiro ponto aqui é justamente entender quais são as entradas. Aqui eu coloquei por produto, então produto A, B e C, mas você pode colocar por cartão, Pix, dinheiro ou por cliente. Tudo isso depende da forma como você acha melhor anotar e ter mais clareza na sua empresa, tá? Então, aqui, supondo que tivemos a previsão aqui de receita em abril de R$ 2.000 do produto A e mais R$ 10.000 do produto B. Então, a gente coloca a previsão e também o realizado. Olha só que interessante. No fluxo de caixa, em cada mês, você consegue, então, ter a visão de o que vai acontecer, então, que é a previsão. Então, o que vai acontecer nos próximos meses? Eu consigo enxergar aqui no fluxo de caixa. E também eu consigo entender o que de fato aconteceu aqui no realizado, tá? E pode ver que no fluxo de caixa, então, eu consigo visualizar os 12 meses do ano, me trazendo mais clareza o que vai acontecer, que eu tenho planejado até o final do período letivo, tá? Então, assim que você recebeu o valor, você vai lá e pode colocar aqui no fluxo de caixa. Depois nós temos a parte de investimento. E o que seria a parte de investimento? O primeiro investimento que você precisa pensar é a sua reserva de caixa. Entender que a segurança da sua empresa depende da reserva de caixa, tá? Então é sempre interessante, assim que cair um dinheiro, talvez semanalmente, você já vai lá e guarda, nem que seja de 5 a 10% já para sua reserva de caixa, tá? Então, supondo aqui que você vai guardar R$ 1.000 em abril, e aí vem as despesas. Então, aqui é onde você vai entender quais são as despesas do seu negócio. Poxa, quanto que você gasta com taxa de maquininha de cartão? Seu cliente paga lá para você no cartão de crédito, saiba que você está pagando a taxa de maquininha de cartão. Quanto que isso está descontando de você? Porque muitas empresas não anotam isso e não tem clareza nenhuma, e isso é uma despesa que às vezes é bem alta. Então você precisa saber de quanto que está ali as despesas do seu cartão, das taxas de maquininha de cartão, imposto, devolução, comissão, pagamento de fornecedor e tudo mais. Então, essa primeira etapa aqui é justamente os custos da operação. Então, o que tem? Qual é a diferença entre custo e despesa? Custo é tudo aquilo que tem a ver na entrega do seu produto ou serviço. Ou seja, fornecedores, freelance, taxa de maquininha de cartão, imposto, tudo aquilo que vai recair sobre a entrega do seu produto, você precisa ter clareza de quanto está gastando. Esses são os custos. E as despesas são ali as despesas administrativas. Independente se você vender muito ou vender pouco, você vai ter as despesas fixas ali para pagar, tá? Então, essa é a diferença entre custo e despesa. Custo, ele vai aumentar se você vende mais. Despesas, não. Elas sempre permanecem se você vender ou não vender, ok? Então, ali na parte de despesas, temos também a parte aluguel, água, internet, luz. Então, tudo isso você já consegue colocar uma previsão para os próximos meses, te trazendo mais clareza, tá? Então, supondo aqui no aluguel, você vai colocar ali R$ 1.000 de aluguel, energia elétrica, e tudo isso você consegue, então, colocar a previsão e o realizado. Né? Quando você coloca aqui o que de fato você pagou no mês, você vai depois ver aqui no final que nós temos um resumo mostrando o total de despesas, tá, da sua empresa, e entender se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. Muitos empresários nem isso têm essa clareza, então é de extrema importância que você saiba exatamente se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo.
Nessa planilhinha também tem os dashboards. O que é o dashboard? É um gráfico onde vai te mostrar quais são as suas receitas e despesas de forma mais resumida, tá? Então, tudo isso você consegue enxergar nessa planilha, tá ok? E a Descomplicando Empresas vai disponibilizar, então, um presente para você, deixar no link aqui desse vídeo, essa planilha para você ter mais controle no seu negócio, tá? E tem uma outra abinha aqui, que é o controle de caixa. A gente falou do fluxo de caixa, onde a gente tem a visão do mês, né, de todos os meses, janeiro, fevereiro até dezembro, mas nós também temos o controle diário de caixa, no qual você vai colocar ali diariamente todas as entradas e saídas. Dependendo do fluxo da sua empresa de dinheiro, é interessante que você preencha este fluxo, esse controle de caixa, e depois, quando acabar de preencher ali os 30 ou 31 dias, você copia e cola os valores na sua planilha de fluxo de caixa, de forma que você vai conseguir preencher tanto caixa diário quanto o fluxo de caixa mensal, tá bom? Lembrando, vou deixar essa planilha disponível para você de presente da Descomplicando Empresas na descrição do vídeo, ok? Bom, se você tem qualquer dúvida sobre fluxo de caixa, como gerenciar melhor o seu fluxo de caixa, deixa aqui pra gente, que estão sempre disponíveis para te auxiliar. Uma grande questão muito importante: não adianta nada você anotar só tudo que entra e tudo que sai se não fizer análise. A análise do fluxo de caixa, ela precisa ser feita mensalmente, ou melhor, quinzenalmente, para você sempre ir ajustando, tá? No mínimo, ou quinzenalmente, se possível, semanalmente, porque passou a semana ali, você já analisa o que pode melhorar para a semana seguinte. Agora, se não tenho muito tempo, tá bom, faz 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, tá? Para que você faça uma boa estratégia financeira, para que nos próximos meses você ajuste seu financeiro e consiga ter mais resultado e lucratividade no seu negócio, tá bom? Então não adianta nada você só anotar se você não faz uma análise. Essa análise financeira é de extrema importância, ok? Então, com um fluxo de caixa bem elaborado, você vai conseguir tomar melhores decisões, vai ter mais clareza de tudo que entra e tudo que sai, você vai conseguir enxergar quanto que está gastando com cada área. Então, eu pago fornecedor, quanto que eu estou pagando no total de fornecedores? Quanto que eu estou pagando de mão de obra? Né? Quanto que eu estou pagando de prolabore? Quanto que você está retirando de prolabore? Muitos empresários não têm esse valor e isso acaba prejudicando muito a sua empresa. E se você quer saber mais como melhorar esse fluxo de caixa, a Descomplicando Empresas tem a consultoria financeira, na qual consegue te ajudar muito a otimizar o seu fluxo de caixa e levar a sua empresa para um próximo nível. Se você quer saber mais, só entrar em contato com a gente, ok? Então, se você ficou nesse vídeo até o final, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que a gente consiga contribuir e ajudar mais empreendedores. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre ser notificado de novos vídeos que temos aqui no canal, ok? Até o próximo vídeo.